Egito, Grécia, Renascimento e tempos contemporâneos. O que todos esses períodos têm em comum? O uso da matemática. Entenda como os números evoluíram das pirâmides até o Bitcoin. Eu sou Peter Henry e esse é o Mathematic. Mistérios no ar, segredos a contar, linhas que dançam no tempo a rodar. Pirâmides falam, números vão sussurrar. Mathematic, a lógica do infinito. Mathematic, desvenda o mundo escrito. Mathematic, o enigma no granito. Os egípcios acreditavam que a coisa mais importante da sua vida era morrer. Mas é claro que as pirâmides não foram feitas pelos homens. Há vários séculos os cientistas tentam provar como elas foram construídas. Isso é coisa de aliens. Conhecidos notoriamente pelo seu processo de mumificação. Esculturas com corpo de gatinho e cara de ser humano, e as pinturas sempre de lado, esses povos foram responsáveis pela criação dos monumentos mais importantes da história humana, as pirâmides. Enquanto isso, em alguma construção de pirâmides no Egito... Mestre engenheiro faraônico? Sim. Uma tumba vai caber aqui dentro dessa pirâmidezinha desse tamanho? É claro que vai. Você não está vendo que esse desenho está em escala? Escala? O que é escala? Alguém lá no futuro vai saber nos responder. Olá, estudante! Você acabou de verificar ou de observar um pouco das razões e proporções que a matemática pode apresentar para você. Agora imagina que dentro desse momento aqui da matemática, como é que o Enem vai estar cobrando essa informação? Né, Laiane? Exatamente. Quando você trabalha com ideia de escalas, você tem ali um tamanho real e um tamanho imaginário. Então, essa escala ela vai te dar essa relação entre o seu tamanho original e o tamanho da projeção que você está fazendo desse determinado objeto. E isso a gente vai te mostrar agora, não é, James? Exatamente. Só lembrando a vocês que no Antigo Egito tem um matemático muito conhecido que é o Tales de Mileto. Ele foi ao Egito, né, e fez uma relação ali de uma relação matemática envolvendo a ideia de proporções. Então ele fez uma proporção entre uma pirâmide e um bastão, né, do seu conhecimento, com as suas medidas que ele já conhecia. Então ele fez ali uma relação de triângulos, né, que na verdade é uma ideia muito interessante que os egípcios usavam, né, e Tales ele foi um dos propulsores dessa teoria para trabalhar com o que a gente chama hoje de Teorema de Tales. Tá bom? É isso aí. Então vamos lá ver como que isso pode ser cobrado na sua avaliação do Enem. O Enem ele vai trazer para a gente algumas abordagens nessa dimensão que envolvem a ideia de perímetros, a ideia da própria geometria plana, que é interessante você ficar visualizando isso. Quando você olha para a ideia de razão e proporção, você vai ter aí uma linguagem bem própria do Enem, tá bom? Então a gente vai trazer aqui umas questões do Enem para você começar a desenvolver isso. E é importante, estudante, que você note as nossas dicas, tá bom? Fique atento às observações, porque a gente vai dar algumas dicas aqui que são fundamentais para você acertar essa questão de proporção no Enem, tá bom? Vem comigo. A gente tem aqui um mapa, né? O mapa do Brasil, tá atualizadinho, e eu tenho aqui uma distância entre Rio Branco e Palmas. Você tem a ideia de uma escala aqui proporcional e eu quero que você entenda que nesse momento, já que a gente está tratando de uma ideia de linha reta, né? A gente tem uma linguagem nela chamada de unidimensional, né? Unidimensional, bidimensional e tridimensional. Quando nós trabalhamos com as ideias de distância unidimensional, eu tenho apenas uma unidade de medida, uma grandeza. Quando você trabalha com as ideias bidimensionais, você tem ali duas unidades. Você está trabalhando com as ideias de planta baixa, por exemplo. E aí você ainda pode ter a unidade tridimensional, que é quando você trabalha com a ideia de construções de maquete. Aí você já tem 3 dimensões envolvidas nesse contexto. E a escala, ela trabalha exatamente isso. Isso. Fique atento porque no Enem ele vai estar te cobrando essas 3 relações de escala. Unidimensional, envolve mapas, como a Laiane colocou. Bidimensional, aí você tem a ideia da planta baixa, o Enem vai te cobrar alguma coisa ali que envolve um problema nesse sentido. E anos anteriores cobraram a questão de maquete, né, como a Laiane acabou de falar.
Então fique atento, por quê? Qual a grande diferença entre elas? É que você vai ter na unidimensional essa formulazinha, que vocês vão ver agora, tá bom? Que envolve a ideia de tamanho do desenho real, do desenho, né? E dividido pelo numerador, como o tamanho do desenho real, e o denominador como o tamanho real da escala. Então como é que funciona isso aqui? A gente tem uma relação de escala, dividido pelo tamanho do desenho, tá bom? E esse tamanho do desenho divide a ideia do tamanho real. Como é que isso vai aparecer numa questão do Enem? Vamos pegar aqui uma questão de 2021. Prova azul. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. O castelo original, representado na origem, está situado na Alemanha e foi construído entre os anos de 1840 e 1842. Após duas destruições causadas por guerras, o castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. Então você tem aqui uma ideia de uma figura plana. O artesão que trabalhou para o parque produziu uma réplica do castelo em escala. É importante você perceber que ele já te dá uma dica aqui de qual o conteúdo ele vai estar cobrando, né? Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram respectivamente, ou seja, na ordem estabelecida, 160 centímetros e 7 centímetros, tá bom? A escala utilizada para fazer a réplica é... Então, estudante, vem comigo aqui, ó. A gente tem dois momentos de cálculo. O exemplo que eu coloquei em relação à fórmula, né, e a Laiane foi bem pontual quando ela falou a ideia de unidade bidimensional, a gente tem uma réplica ali, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das dimensões, no caso, comprimento e largura, eu vou usar o comprimento como medida unidimensional. Tudo bem? Professor, mas eu posso trabalhar a ideia de bidimensional? Pode, mas esse é o caminho mais rápido e mais fácil para você trabalhar, tá bom? Por exemplo, se você pegar lá no nosso probleminha e identificar, por exemplo, o 38,4, que é a ideia do comprimento, e o 160, que é o comprimento da escala menor, que no caso é o desenho, ou a maquete que ele construiu, você vai ter uma relação unidimensional. Nesse caso, eu posso, por exemplo, identificar essa escala da seguinte maneira. Eu tenho o tamanho do desenho e tenho o tamanho real, que é o castelo. O que eu tenho de verdade aqui, professor? Eu tenho uma relação de 160, que já é uma unidade estabelecida, e se você observou lá atrás, ele te dá uma escala real em metros. Nesse caso, eu vou multiplicar 38,40 vezes 100. E eu vou obter o quê? O valor estabelecido. Dá uma olhadinha para a gente identificar aí, ó. Esse vezes 100, eu vou correr duas casas decimais, tá vendo? E vou chegar a 3.840 centímetros. Professor, por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso, queridos, trabalhar na mesma unidade de medida, tá bom? Como eu estou tratando a ideia de escala, é claro que eu vou trabalhar numa escala em unidades menores, tá? No caso aqui, centímetros. Ah, professor, como é que eu vou optar? Centímetros ou metros? Centímetros, tá bom? É tanto que você vai perceber aqui que os números que vão ser apresentados nas alternativas, ele aparece no formato de escala, ok? Vamos lá. O que eu posso fazer? Eu tenho 160 e tenho 3.840. Cancela 0 com 0 para ficar mais fácil a sua resolução. E agora eu tenho o quê? Eu tenho 16 dividido por 384. Se você perceber, o 16 e o 384 são números pares. Aí eu vou lá para o princípio da igualdade, vou simplificando. Lembrando que você está no Enem, né? A ideia é que se você não tem calculadora, você precisa sim utilizar alguns recursos. Então vai dividindo por números baixos, se você tiver um pouco de insegurança, e você vai chegar no resultado. 16 por 2 vai dar 4 e 384 dividido por 2 dá 192. Ainda números pares, aí você vai lá de novo, utilizando o princípio da igualdade, divide ambas as frações por 2 e eu vou obter 4 por 96. Ah, pessoal, agora eu posso ir mais direto, né? Pode seguir o 2? Pode, você vai chegar na resposta do mesmo jeito, mas é bem mais fácil, porque agora está fácil de calcular, né? Pelo número proporcional aqui. Nesse caso, múltiplos e divisores de 4. Dividir o 4 por 4 deu 1 e 96 por 4 dá 1,24. Se você olhar direitinho, essa escala ela se apresenta na alternativa letra C, tá bom? Ok, estudante? Uma questão bem legal para você começar. Laiane, a gente trabalhou aqui com a unidade unidimensional, mas lembrando para todo mundo que está aí, ó, que você tem que ficar atento, porque o Enem pode te cobrar bi e tridimensional. É importante, estudante, você se ater à questão, ao que o professor acabou de falar,
com a ideia das unidades de medida. Você nunca pode trabalhar unidades de medidas diferentes. Se elas estão em unidades diferentes, você tem sempre que converter, né, James? Porque se você trabalha em unidades diferentes, essa resposta não vai ser a resposta adequada. Então, se atém à ideia das unidades que estejam em mesma medida, tá? Mesma unidade de medida no problema. E também quando você simplifica. É interessante que você sempre vai simplificando por múltiplos. Se você consegue visualizar um múltiplo maior, que você consegue dividir o numerador e o denominador, você pode fazer isso. Se não, você pode ir fazendo por partes, né, James? Exatamente. Porque aí você também vai chegar na solução esperada. Lembra, o cálculo é seu. Fique à vontade em resolver o seu problema da forma que você se sentir melhor, tá bom? Vamos lá, nós temos outro probleminha agora, 2018, né? Caderno azul do Enem. E esse problema ele envolve uma outra relação que eu queria que vocês percebessem que na questão anterior a gente trabalhou com a ideia da escala unidimensional e tinha desenho real, desenho imaginário, tá bom? Ou seja, a maquete, né? E o desenho estabelecido. Aqui não. O que ele faz pra gente? Vamos entender na leitura que vai aparecer uma informação diferente da primeira. A figura a seguir representa parte da planta, esse procedimento de leitura vai grifando, né, o que é importante, de um loteamento, em que foi usada uma escala, ou seja, ele não está pedindo a escala, ele já te fornece a escala, que é 1 em 1000 possíveis, tá bom? No centro da planta, uma área circular cujo diâmetro é de 8 centímetros. Foi destinada para a construção de uma praça. O diâmetro, ó, a perguntinha aqui, ó. O diâmetro real dessa praça em metros. Eu quero que vocês lembrem da dica da professora Laiane. A gente tem aqui a unidade em metros e ele estabelece lá no probleminha lá, ó, em centímetros. Fique atento. Isso aparece no desenho também. Uma outra coisa que você precisa entender. O Enem nunca vai te dar uma informação, por exemplo, um desenho, uma imagem, um gráfico, uma tabela, que você não usa essa informação. Então ele está aqui no centro, ó, tá vendo? O que eu preciso saber? Ele quer saber o diâmetro real, porque o diâmetro do desenho eu já sei que é 8. Ele quer saber qual o diâmetro real de uma praça numa escala de 1000 para 100. Vamos lá. Olha a formulazinha que eu tenho. Só que lembrando que eu tenho o desenho, estou à procura da minha parte real, não é isso? E ele também te fornece a escala. Ou seja, fique atento ao que ele te dá de informação e o que a fórmula pode te proporcionar, tá bom? Vamos substituir? A escala é 1 para 1000. O desenho, que está lá na nossa maquetezinha aqui do Enem, ele aparece como 8 centímetros, né? Então você trabalha aqui a ideia de meio pelos extremos, multiplica, né? Multiplicação básica, aqui 1 vezes x dá x, e 8 vezes 1000 vai dar 8000. De novo, Laiane, mostra para o pessoal agora o que acontece quando a gente tem uma unidade diferente, porque a gente fez o cálculo todo dentro da escala do desenho, né? Exatamente. A escala do desenho está sendo dada em centímetros, mas aí ele pede a resposta desse problema em metros. Então, se você chegou nessa solução, agora a gente tem que transformar essa unidade de medidas de centímetros para metros. Aí veja, a gente colocou aqui a escala para vocês, que é essa escala numérica. Nessa escala, o metro é a nossa unidade central. E aí quando você anda para a esquerda, você tem a ideia que você divide. Quando você anda para a direita, você multiplica. Então, nesse caso, nós estamos em centímetros e queremos chegar em metros. Basta que para isso eu multiplique, então, esse valor por 100. Exatamente, olha aí. Ao multiplicar, o que acontece, pessoal? A gente vai fazer o quê? A gente vai dividir. É isso, vai dividir. Simplifica 0 com 0 no denominador e a gente chega aqui, ó. 80, deixa eu apagar aqui para todo mundo entender. A gente chega a 80. Chega a 80 metros, que é a resposta que a gente está procurando. Então, veja que nesse caso, como eu estou andando da direita para a esquerda, eu dividi esses 8.000 centímetros por 100, né? Porque a cada unidade você aumenta 10. Então, multiplica por 10. Então, para transformar de centímetros para metro, basta que a gente divida esse valor por 100 e a gente vai chegar na resposta esperada. Ok. Tá vendo agora o que a gente fez? Laiane, a gente usou a ideia da escala, usou a transformação de unidade de medida, né? Tudo bem? E usou muita simplificação. O Enem vai te cobrar muita matemática básica. Então fica atento nessas simplificações
parecer, quando você estiver assistindo isso, vai ficar gravado para vocês na internet, né? Revisem esse material, dá uma paradinha ali quando você estiver olhando pela segunda ou terceira ou quarta vez, tenta fazer esse cálculo, tá bom? E segue as nossas dicas porque são bem legais para você melhorar o seu cálculo na prova do Enem. Isso aí. Pronto. Além, a gente vai entrar agora em outro ponto, né? Que é a ideia da geometria. Isso, exatamente. Aqui a gente vai trabalhar as ideias de geometria plana. Quando você trabalha geometria plana, você tem ali a ideia de perímetro, né, que é a soma dos lados de uma figura, ou ainda a área, que é o espaço ocupado por essa figura. É muito comum, quando você trabalha com geometria plana, a ideia de junção de figuras diferentes. E aí, às vezes, né, James, é difícil da gente visualizar como que eu vou calcular aquela área. Você pode optar por calcular essa área fazendo a separação das figuras, porque aí você entende como que você calcula a área de um retângulo, como que você calcula a área de um círculo, e você faz as partes e junta, depois vai dar o resultado do todo, não é, James? Perfeito. Olha, ela deu dicas boas, porque o Enem vai te cobrar muito isso, tá bom? Quando a gente pensa na questão do Enem, Laiane, a gente está olhando a geometria plana. Ah, professor, da onde surgiu isso aqui? De novo, a gente volta um pouquinho lá no Egito, né? Para poder dividir as terras lá, né? Para poder até cobrar a questão de impostos. Eles utilizavam essa ideia de escala, mas utilizaram, e foi inventado nessa época, né? Lá no Antigo Egito, a questão de você disseminar ou distribuir essas terras através de proporções, né? Ou seja, você tinha ali um conhecimento básico sobre comprimento e largura, que envolve o que a gente chama hoje de geometria plana, tá bom? Para poder dividir quem tinha mais terra, quem tinha menos terra, a questão de cobrança de impostos, né? Tá bom? Então, assim, a gente trazendo isso para o Enem, olha como é que o Enem vai cobrar da gente. Uma administração municipal encontrou a pintura de 10 placas, olha lá, informação relevante, de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros, de olho na unidade, que tangencia lados de um retângulo. Olha a planificação presente aqui, ó. Sendo que o comprimento total da placa é H igual a 60 centímetros, conforme ilustrado na figura, use π 3,14 como aproximação para o valor π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Ó, ele quer saber o quê? Ele quer saber a área quadrada e quer saber quanto fica isso em relação a 10 placas. A Laiane acabou de dar dica para vocês, ou seja, ela cantou a bola aqui e agora a gente vai matar no peito e chutar na gaveta, certo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho uma figura aqui, que você olhar direitinho, uma placazinha de proibição, né? Se você andar na rua aí, nas estradas, você vai encontrar esse tipo de placa. Vamos lá. O que a gente fez aqui, Laiane? A gente dividiu ela em dois tipos de figuras planas, né? Exatamente, a gente separou ela ali em um semicírculo e um retângulo, porque aí a gente sabe como calcular a área do semicírculo e como calcular a área do retângulo. E depois basta que a gente some essas duas áreas para ter a área do todo, né, James? É verdade. Fique atento que a ideia da área do círculo, ela corresponde a um valor tipo πr ao quadrado, né? Ok? Ou seja, a área do círculo é o πr ao quadrado. E agora, como a Laiane falou, nós temos um círculo, nós temos a totalidade, nós temos a metade, que é o semicírculo. Então vai virar o quê? Vai virar πr ao quadrado dividido por 2. Lembra que o problema pede o somatório de toda essa área, ou seja, eu quero saber quanto vale toda a placa. Se você olhar no nosso desenho aqui, você vai perceber que a segunda parte dessa placa, ela é um retângulo. Então nós temos um semicírculo e temos um retângulo. As informações vão ficar assim, ó. Nós temos a ideia do raio, né? Que é 20, professor. Por que 20, professor? Porque o nosso diâmetro é 40, tá vendo? Ó? O nosso diâmetro é 40. E ele diz o seguinte, ele diz que o que sobra da placa agora é uma área quadrada de 40 centímetros. Como é que fica isso na prática? A gente vai ter a nossa fórmula aplicada, né? Lembrando que o valor do raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro vale 40, dividido por 2, a gente vai chegar nesses 20 centímetros aí, tá vendo? Ó? E 20 centímetros pela fórmula, professor, que fórmula é essa, professor? Acabei de falar, mas eu vou colocar aqui para você ficar de olho, tá? A área do círculo é o π raio ao quadrado. Então, o nosso raio equivale a 20. 20 ao quadrado, você vai fazer a multiplicaçãozinha aí, vai dar 400, tá bom? 400 dividido por 2, a gente vai chegar aqui, ó, né, no valor de 200. 200 multiplicado por 3,14. Professor, por que essa informação não está aparecendo aqui, professor? O 3,14 você vai multiplicar 200 vezes 3,14.
Esse valor equivale a 628. E o que é esse 40 vezes 40, Laiane? Esse 40 vezes 40 é a área do retângulo aqui, né? Nesse caso, o quadrado que a gente tem. Como a área do quadrado é lado vezes lado, ou base vezes altura, como você queira chamar, 40 vezes 40 vai dar 1.600. Então, esse 1.600 se refere à área desse quadrado que a gente obteve na separação dessas figuras. O que eu faço agora? Eu vou pegar a informação que eu tinha, que era a área do semicírculo, 628, e vou adicionar a área do retângulo, que é 1.600. Esse somatório vai chegar no valor de 2.228. Vem cá, vamos pensar direitinho. Lá no problema, ele traz pra gente uma observação que até grifei lá para todo mundo ficar atento. O cidadão que vai cobrar essa placa, ele vai cobrar o valor não de uma placa. A gente encontrou apenas a área, né, da superfície de uma placa. Exatamente. Ele quer quantas placas? 10 placas. O que eu faço? Vem comigo. Olha o que acontece agora. Eu vou pegar esse valor de 2.228 e vou simplesmente multiplicar ele por 10. E vou chegar na resposta 22.280, ok? Alternativa correta, letra B. Ok, pessoal? Então, ó, uma questão bem legal. Você está envolvendo a ideia. Professor, mas não teve transformação? Não teve, porque a gente teve o cuidado de olhar se as unidades eram iguais. Se elas já são iguais, tá tudo certo. Se o problema não pede uma unidade diferente, tá tudo certo. Né? Professor, por que você multiplicou por 10? Porque ele não queria pagar apenas uma placa. Ele vai pagar a totalidade, que são 10 placas. Tá bom? Aí é importante, né, James, você, estudante que está assistindo essa aula, se ater que no problema ele diz que são 10 placas. Você tem que se ater a todas as informações que estão sendo dadas, porque quando a gente chegou ao primeiro resultado, que é 2.228, isso é o resultado apenas de uma placa. Mas aí o problema diz que eu quero 10, né, James? Então você tem que ter bastante cuidado ao que está sendo pedido, porque em todas as questões, geralmente, tem os distratores, que são as questões bem parecidas com a resposta correta. Isso pode confundir, né, o seu entendimento. Então você tem que prestar bastante atenção ao que está sendo pedido para que você não caia no erro com relação a isso, né, James? Perfeito, Laiane. A gente tem agora uma outra questão, essa aqui é uma questão de cálculo. Professor, esse aqui é o tipo de questão que eu vou estar utilizando durante a prova. É interessante, é uma questão de nível 2. Professor, por que ela envolve a ideia de nível 2? Porque ela tem duas inferências. Você vai fazer o cálculo e depois vai fazer a comparação, tá bom? Então ela passa a ser uma questão de nível 2. Questão de 2012, geometria plana. Vamos de novo para a gente fechar essa primeira parte aqui envolvendo geometria, né? Que a gente sabe que é extremamente no Enem. É extremamente importante no Enem, desculpa. Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidade de dois tipos de aquecedores. Modelo A, que consome 600 gramas por hora de gás propano e cobre 35 metros quadrados de área. Ou modelo B, que consome 750 gramas por hora de gás propano e cobre 45 metros quadrados de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor, importante e relevante, do que a da sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na placa seguinte. Ambientes representados por 3 retângulos e um trapézio. Gente, ele te dá a informação das figuras que você vai trabalhar, tá vendo? 3 retângulos e um trapézio. Aí, basicamente, é uma questão que você precisa ficar atento à questão de fórmulas básicas, tá? De geometria plana, que são área de retângulos, área de triângulos, área de círculos, trapézio, como ele está pedindo aqui, né? Trapézio, losango, são as figuras planas, são Exatamente. aquelas formulazinhas da matemática básica e é importante que você memorize essas fórmulas, porque elas vão te ajudar bastante na hora da avaliação. Exatamente. Vamos lá, o que ele está pedindo? Avaliando se todas as informações serão necessárias. Aí vem alternativa A, 4 unidades de A e nenhuma unidade de B. Alternativa B, 3 unidades do A e 1 unidade de B. 2 unidades de A e 2 unidades de B, 1 unidade do tipo A e 3 unidades do tipo B. Nenhuma unidade do tipo A e 4 unidades do tipo B. Então a gente tem aqui uma questãozinha no nível 2, um pouquinho mais elaborada, mas o cálculo é bem simples. Vamos lá. Eu tenho aqui a imagem, foi estabelecida. Professor, o que eu preciso fazer aqui? Eu tenho 3 retângulos, então o que eu vou fazer? E um trapézio. Vou dividir esse cálculo em partes, né?
Porque eu preciso saber qual dos dois aquecedores é compatível para um ou outro. Vamos lá. Utilizando aqui, ó, você vai lembrar o seguinte. A área do retângulo corresponde à base vezes a altura, tá bom? E a área do trapézio corresponde base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá bom? Cálculo 1. Vamos olhar para esse camaradinho aqui, ó. No cálculo 1, eu vou ter as seguintes dimensões. Se você olhar direitinho, eu tenho um 8 e tenho 5 como dimensões. Eu já tenho a relação. Esse é um cálculo básico. Você tem o quê? A Laine até falou no início lá. Área de retângulo, base vezes altura. E a gente tem aqui também uma observaçãozinha para você notar, viu, estudante? Faça suas anotações em casa aí, conforme do retângulo, caso você tenha esquecido. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 8 vezes 5, que é igual a 40 metros quadrados. Primeiro cálculo já está vencido. Letra A, ok. Tá bom? Ou o item A, né? Ou ambiente 1. Vamos lá. Ambiente 2. A gente tem no ambiente 2, se você olhar direitinho, aí você precisa agora usar um pouquinho de projeção, né? Se o todo vale 14, e aqui eu já tenho 8, tá vendo? Até aqui eu tenho 8. Quanto fica faltando para completar os 14? 6. Aí você vai montar a tua figurinha com a unidade de altura, 6. A base não continua a mesma, né? Continua 5, tá vendo? Então eu faço o quê? Multiplico 5. 6 vezes 8, considera essa primeira parte aqui. Multiplica 6 vezes 5, vai dar 30 metros quadrados, ok? Então já tem o segundo ponto. Vamos ao desenho número 3. O desenho número 3, ele tem uma ideia de novo, de você fazer uma projeção. Se até aqui, ó, eu tenho 5 na unidade, automaticamente faltou 4 aqui, né? O somatório tem que dar 9. Então eu vou ter 4 aqui e vou ter 6 aqui. Tudo bem, pessoal? 4 e 6. Retângulo, base vezes altura ou comprimento versus largura, ok? Professor, o que ele está fazendo aqui nesse cálculo? A gente já está fazendo essa subtração lá no desenho, tá? Você pode fazer aqui no cálculo, não tem problema, tá bom? Que é você subtrair o 9 por 5, vai sobrar o tal do 4, né? Ok, pessoal? Então, você pode fazer aqui no desenho ou pode fazer segmentado aqui ou partimentado aqui no problema. 6 vezes 4 vai gerar o 24 metros quadrados e nós vamos ao último desenho, que é o trapézio. O trapézio tem base menor, você tem base maior, esse Bzão aqui, e tem altura. Professor, mas como é que a altura está lá embaixo, professor? Vamos à dica, pessoal. A altura sempre é o lado oposto ao plano inclinado, tá bom? Tudo bem? Então, eu tenho base menor aqui nesse cantinho, eu tenho base maior aqui, ó, ok? Que no caso é o 6, e eu tenho a altura, que é o lado oposto ao plano inclinado, que é 7. Vamos ao cálculo. Esse cálculo vai ficar assim, ó. A base menor vale 4, ok? Que é o Bzinho, substituindo, ó. A base maior vale 6. A altura, como eu falei, ó, projeção é o lado oposto ao plano inclinado, vale 7. Faz a continha básica aí, né? Você já sabe da fórmula, aplicou direitinho, faz a continha básica. Vai dar 6 mais 4 dá 10, 10 vezes 7 dá 70, 70 dividido por 2 vai dar 35. Agora eu vou me ater à minha resposta. Olha aqui, ó. Eu tenho que o modelo 2 dos aquecedores deve ser instalado em ambientes com área menor. E você está afirmando no problema. O que significa isso? Que 2 unidades do modelo A, né, vai atender 2 unidades do modelo A e 2 unidades do modelo B. A alternativa correta seria a letra C. Tá bom? É uma questão trabalhosa, né, Laiane? É uma questão que vai envolver aí muito cálculo. Porém... Exatamente. Então você tem que ter aquela ideia de que nem sempre vai ser tão direto. Veja que o professor ele fez a separação das áreas e ali ele foi fazendo por parte. Teoricamente, a gente entende que quando você separa por partes, fica mais simples, porque ali você tem figuras que são mais usuais, retângulos, quadrados, e aí é mais fácil ou simples você lembrar a forma de calcular essa área. E ao final, você tem que fazer a interpretação do que está sendo pedido. Lá no problema, ele dava que a figura A tinha uma área menor que compreendia e a B uma área maior. Então, como os resultados das áreas das figuras partimentadas ali foram 2 grandes e 2 pequenas, então eu tive 2 aquecedores do tipo A e 2 aquecedores do tipo B para contemplar toda aquela área que seria ocupada. Ficamos por aqui, muito obrigado. E daqui a pouquinho tem mais informação para vocês, hein? É isso aí. Não só os egípcios utilizavam a matemática para revolucionar a história. Temos também os gregos.
É na Grécia que surge a primeira sistematização dos conceitos de matemática. Filósofos como Pitágoras e Aristóteles se destacam por utilizar o número de uma maneira nunca antes vista. Como que um ser humano naquela época ia descobrir tanta coisa? Com certeza, Aristóteles e Pitágoras eram aliens. Tô pensando em subir aquela montanha. Mas qual será a distância daqui até a base dela? Será que eu consigo calcular? Olha só que interessante, a gente traz para você agora a ideia do Teorema de Pitágoras. Professor, como é que isso foi abordado durante toda a ideia da Grécia Antiga? A gente tem exemplos, por exemplo, de medidas de altura utilizando proporções, né, com um triângulo retângulo, utilizando os princípios, né, as demonstrações de Pitágoras, né, que envolve a ideia da hipotenusa e a projeção dos catetos, né? Você tem ali uma ideia de igualdade, que é uma forma bem utilizada, e o Enem cobra isso? Cobra também. Desde a Grécia Antiga que ele está cobrando esse tipo de informação para a gente. Os conteúdos que a gente vai abordar nessa parte. O próprio Teorema de Pitágoras e as relações de trigonometria, as básicas. Professor, por que básica? Porque tem muita informação aí, né? E a gente vai abordando, Elaiane, aquelas que são mais importantes. Exatamente. Quando você trabalha a ideia da trigonometria ali, você tem uma gama de informações e formas relacionadas a isso. Como a gente quer fazer essa relação ao Teorema de Pitágoras e essas relações que vão envolver as relações métricas, que são as medidas laterais ali do triângulo retângulo, né, que é esse triângulo que possui o ângulo de 90 graus, e as razões, que é quando a gente trabalha, né, James, a ideia do ângulo interno. Exatamente. Então, fique atento a isso que a gente vai fazer essa relação. Lá na época antiga, como é que os caras conseguiu determinar essas medidas, por exemplo, para calcular a distância de um determinado ponto até o topo de uma pirâmide? Então, a gente vai usar essas relações para você ver como que a gente consegue determinar isso. Isso. Em alguns problemas de Teorema de Pitágoras, eles chamam que os matemáticos denominaram como triângulo de ouro, né? E esse tipo de triângulo era muito usado em construções da Grécia Antiga, nos grandes prédios, né? Nas construções antigas. Era muito importante porque era um padrão áureo, né? Era o número de ouro e usava a ideia de um padrão áureo. É bem legal porque o teorema também está presente nessas relações. É isso aí. Então, vamos lá, vem comigo, estudante. Quando a gente trabalha essa trigonometria no triângulo retângulo, e assim a gente chama, então, o que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é caracterizado por esse ângulo de 90 graus aqui. Então, ele é chamado retângulo porque ele possui um ângulo interno de 90 graus. Quando eu trabalho com esse tipo de triângulo, a gente tem ali alguns nomes relativos aos seus lados. Então, eu tenho que o quê? Que o maior lado, e sempre ao lado oposto a esse ângulo de 90 graus, será chamado de hipotenusa. Os outros lados são chamados de catetos. E aí a gente vai ver que esses catetos, eles estão diretamente relacionados com o ângulo interno do triângulo a qual eu estou trabalhando. E o que é muito usado quando a gente usa a trigonometria no triângulo retângulo? O Teorema de Pitágoras, né? E aí o que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz que a soma dos quadrados do cateto de um triângulo retângulo é igual ao quadrado de sua hipotenusa. E aí, o que o professor geralmente diz na sala pra gente? É aquele famoso A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, esse é o famoso Teorema de Pitágoras. E aí, a gente vai ver como que isso se aplica e como que isso pode ser cobrado em uma avaliação do Enem. Vamos lá. Aqui, a gente tem essas razões trigonométricas que estão envolvidas diretamente com o triângulo retângulo. Quando a gente começa a trabalhar a ideia do ângulo interno do triângulo, eu tenho algumas medidas. E aí, essas medidas, elas são chamadas de seno, cosseno e tangente. O que é o seno, cosseno e tangente ali envolvendo o triângulo retângulo? Então, quando a gente tem esse triângulo, quem vai ser o seno? Vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, pensa comigo. Suponha que a gente tem aqui um triângulo retângulo. E aí eu estou usando esse ângulo alfa aqui. E aí, essa medida cateto oposto e adjacente, aqui eu vou ter a hipotenusa, aqui é cateto e aqui é cateto. Como é que eu sei o que é o cateto oposto, o cateto adjacente? O cateto oposto sempre será esse que está de frente para o ângulo que você está trabalhando. E o adjacente é aquele que está colado no ângulo que você está trabalhando. Então, o que seria a minha medida seno? O seno é o cateto oposto ao ângulo, esse aqui, dividido pela hipotenusa. Então, ela é uma medida. O que é o cosseno de um triângulo? O cosseno
do ângulo será o cateto adjacente, quer dizer, esse cateto que está colado aqui ao ângulo que eu estou trabalhando, dividido para a hipotenusa. O que é a tangente de um ângulo? A tangente de um ângulo, ele vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aí a gente pode ter outras medidas também, né, James? É verdade. A gente, antes de passar aqui para a ideia do cotangente, né, do secante, do cossecante, tem uma dicasinha bem legal para você decorar, estudante. Ó, você tem um có sobre o H, ou seja, só có. Você tem um K sobre o H. E se você olhar para a tangente, você tem a famosa coca. Uma propagandazinha para a Coca-Cola aí, ó. Tá bom? Então você tem có, K e a tangente é coca, tá bom? Quando eu vou para as relações de cotangente, cossecante e secante, são relações menos usuais, né, Alaine? É isso aí. Elas são bem menos usadas. Geralmente você vai ter que focar em seno, cosseno e tangente como cálculo, tá bom? Então, professor, se eu vou lá estudar essas relações trigonométricas, o que eu preciso concentrar de energia? Seno, cosseno e tangente, como a Laiane acabou de falar. Exatamente, tá, porque elas são as medidas que mais são cobradas, tá? Bem, agora a gente vai falar sobre a ideia do ciclo trigonométrico. Professor, eu não vou decorar esse monte de fórmula, professor. O que eu tenho que fazer? Eu vou dar uma dicasinha para vocês aqui, ó, em relação ao ciclo trigonométrico. E o que eu preciso de gerar com mais informações? Eu vou lembrar o seguinte, eu vou lembrar que eu tenho aqui o primeiro quadrante, eu tenho aqui o segundo quadrante, eu tenho aqui o terceiro quadrante e tenho aqui o quarto quadrante, ok? No primeiro quadrante, você vai perceber que todo mundo é positivo. Mas onde é que eu vou ver isso? Para cada círculo, para cada relação, tem um círculo com sinais distintos. Por exemplo, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo, e negativo no terceiro e quarto. O cosseno ele é positivo no primeiro, negativo no segundo e no terceiro, e positivo no quarto. E a tangente é positivo no primeiro, negativo no segundo, positivo no terceiro e negativo no quarto. Qual a dica, estudante, que eu vou passar para vocês aqui, que é bem legal para você decorar? Para o seno, é um sorriso só alegria. Dá uma olhadinha. Desculpa. Para o cosseno, ele está sonhando que passou no Enem, tá vendo? O sorriso, mas ele está dormindo, tá vendo? Deitadinho. E a tangente a gente pode relacionar aqui com o Natal. Como assim, professor, Natal? É um pisca-pisca de Natal. Acende, apaga, acende, apaga. É isso aí, estudante. Uma dica bem legal que o professor James está dando para a gente. Também você pode olhar para esse ciclo trigonométrico que aqui está disposto no seno, e aí você pode se localizar conforme as direções também. Veja que no seno, aqui ó, você tem o quê? Medidas na horizontal. No cosseno você tem o positivo na vertical. E na tangente você tem o positivo na diagonal. E aí o que não é positivo só pode ser negativo. Então, o seno vai ser positivo na horizontal, cosseno na vertical e tangente na diagonal. E aí a gente pega aqui, na tangente, o positivo fica nos quadrantes ímpares, né, James? Exatamente. É uma dica para você se localizar aí com relação a essas medidas de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo. Esse exemplo a gente vai mostrar para você como que isso se aplica, que é para você fazer a relação dessas medidas. Então, o exemplo diz assim, ó. Encontre os valores de seno, cosseno e tangente, tá aqui seno, cosseno e tangente, do ângulo do triângulo abaixo. Veja só, eu tenho aqui o triângulo retângulo e o meu ângulo está aqui, ó, o meu ângulo alfa. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que prestar atenção a que ângulo você está trabalhando nesse triângulo retângulo, tá, estudante? Porque conforme o ângulo é que você determina quem é o cateto oposto. Então, esses catetos, eles sempre serão catetos. Mas quando é que ele vai ser oposto ou adjacente? Isso depende do ângulo que você está pegando dentro do triângulo, né, James? Exatamente. Depende do ângulo interno. Então, a depender do ângulo interno, os catetos se modificam, tá? Como a gente tem aqui esse ângulo alfa, então quem vai ser o meu seno? Né, o seno do ângulo alfa. O seno do ângulo alfa vai ser o 5, ó, que é o lado que está oposto a alfa, dividido pela hipotenusa, que é o nosso 13 aqui, que é o maior lado, tá? Quem vai ser o meu cosseno, né? O cosseno do meu ângulo alfa aqui, que é o ângulo interno. O cosseno do meu ângulo alfa vai ser o cateto adjacente ao ângulo, que é esse 12 aqui, ó, dividido pela hipotenusa, que é 13 mais uma vez. Isso dá aproximadamente 0,92.
tá? E quem vai ser a tangente do meu ângulo alfa? Aí a minha tangente é o meu cateto oposto, que é os 5 centímetros, dividido pelo meu cateto adjacente, que é o nosso 12 centímetros aqui. Isso vai dar aproximadamente 0,41. Então, vem comigo, estudante. Se atenha que você está pegando o ângulo alfa que está ali embaixo. Se esse ângulo estivesse em uma outra posição, esses catetos se modificariam. Então, você tem que prestar atenção a que ângulo você está pegando para que você possa determinar quem é o cateto oposto e o cateto adjacente de forma correta. E aí você tira essas medidas, não é isso, James? Perfeito, perfeito. Vamos a um outro exemplo? Olha aqui, ó. Agora eu vou aplicar aquelas relações. Se você não lembra daquela tabelinha, aquela tabelinha de seno, cosseno e tangente, lembra da ordem estabelecida naquelas contagens lá, que é 30, 45, 60. A gente vai olhar aqui na escala e nós temos a ideia do seno e a ideia do cosseno e também nós temos a ideia da tangente, né? Só um rascunho para a gente estar lembrando aqui mais ou menos. Se você está estudando trigonometria, é interessante você ficar de olho na tabela, porque o Enem a gente trabalha com a ideia de ângulos notáveis e lá no nosso círculo trigonométrico aparecem essas relações, tá bom? Ah, professor, o que eu preciso decorar de fato nisso aqui? Aí você vai lembrar daqueles macetes, você busca lá alguns macetes para decorar, mas a ideia é essa. O seno, ela é crescente, uma ideia boa, e o cosseno é decrescente. Como assim, professor? Decrescente. Você conta 1, 2, 3. Crescente. Cosseno. 3, 2, 1. Decrescente. Tá vendo? Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Raiz quadrada menos no 1. Tá bom? Você decora esse aqui e você vai ter a relação. A Laiane acabou de dar a informação e ela disse que o lado oposto ao ângulo, no caso o ângulo alfa aqui corresponde a 45, o oposto a ele é esse cara. Automaticamente virou cateto oposto. Se esse é oposto, o outro cateto já é adjacente. Tá bom? E nós temos a informação aqui da hipotenusa. Olha o que eu tenho legal aqui. Aí eu vou lembrar. O que eu vou trabalhar, professor? Você vai lembrar que o seno... Deixa eu colocar aqui no cantinho. Que o seno de qualquer ângulo, a gente já viu lá atrás, que é cateto oposto sobre adjacente. O cosseno de qualquer ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser coca, né? Que a gente viu lá atrás na dica, tá vendo? Ah, o que eu faço agora? Eu vou escolher e vou identificar qual das relações eu vou estar utilizando. Ó. Eu quero saber quem é o có e eu tenho a informação da hipotenusa. Só pode ser o seno. Aí eu vou lá na relação, aplico essa formulazinha e vou obter o quê? O seno de 45. Se você olhar na tabelinha anterior, deixa eu voltar um pouquinho aqui que você vai ver. Ó. Se eu voltar na tabelinha anterior, o seno de 45, ó, raiz de 2 sobre 2. Aí eu volto no meu cálculo lá, ó, e como é que fica? Eu tenho lá a raiz, o seno de 45 da raiz de 2 sobre 2, esse valor já é estipulado no problema, dá 0,7 aproximadamente, né? Que é igual ao cateto oposto, que é x procurado, que é a altura desse triângulo retângulo, e a hipotenusa, que vale 10. Tá bom? Substituo os valores, eu posso usar também o cálculo com raiz de 2 sobre 2, tá, gente? Depende da informação que vai ser trabalhada. Trabalho aqui meio pelos extremos, vou correr uma casa decimal, porque é um zero, uma casa decimal, vai dar 7,071, tá bom? Aplica aí matemática básica, mas poderia também estar usando a ideia da raiz quadrada de 2 sobre 2, tá bom? Aí já é um resultado. É isso daí, estudante. E aí, a gente tem aqui uma outra aplicação, de uma outra forma que pode ser cobrado, que você também pode fazer essas relações. Olha só, a gente tem aqui a ideia de um triângulo ABC e retângulo em B. Professor, o que significa a ideia do retângulo em B? O 90 graus está bem aqui, ó. Tá bom? Em B, e os segmentos BD e DC são perpendiculares. Como assim, professor? Cadê o nosso BD? Ó, perpendiculares. A gente chama também de projeção ortogonal à base, tá vendo? Eles vão formar ângulos de 45 graus aqui embaixo, tá bom? E, é claro, 180 nos somatórios. O BD, ok, e o DC. Cadê o DC, professor? Eles vão formar um triângulozinho aqui, tá vendo o DC? O que eu vou fazer agora? Ele quer saber qual é a medida do segmento DC. Ele quer saber quem é esse xzinho aqui, ó, tá bom? Então o problema vai te dar algumas informações. Professor, como é que eu vou montar esse camaradinho aí, sabendo que eu tenho tão poucas informações? Nem tanto. A gente vai lembrar, por exemplo, Laiane, da ideia dos ângulos complementares, né? Você tem a ideia do somatório de dois ângulos internos, né?
somatório de 3 ângulos internos dá 180, aqui já é 90, aqui tem um ângulo e aqui tem outro. Se você olhar para B como triângulo retângulo, fica bem mais fácil. Se aqui é 60 e olha esse cara aqui como se fosse um todo, né? Imagina ele como um todo, um triângulo retângulo inteiro, por inteiro, né? Se eu tenho um 60 aqui, automaticamente eu vou ter 30 aqui, ó, tá vendo? Para você não perder muito tempo. Vamos trabalhar esse triângulo? Olha como é que fica aqui no cálculo. Esse triângulo sendo trabalhado, você fez as projeções aqui, tá vendo? Ó? 60, 30, lembra? O somatório tem que dar 180, aqui ó, mais 90, 60, aqui automaticamente é 30, tá vendo? Ó? E eu posso trabalhar tanto com 30 graus como com o de 60. Aí é uma escolha sua, tá bom? Eu vou escolher trabalhar aqui, ó, utilizando o seno. Por quê, professor? Porque eu quero usar o cateto oposto, que é o ângulo de 60 e não de 30, tá vendo? Ó? Ou seja, o x dividido pela minha nova hipotenusa, né? Que eu estou chamando de BC aqui. Aplica, lembra da formulazinha, para seno é crescente, volta lá no vídeo, se você está assistindo essa live em outro momento, se você está agora, nota isso aí direitinho, você vai lembrar que o seno vai ser uma ordem crescente, 1, 2, 3, né? E o cosseno decrescente, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz menos no 1. Então, seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Trabalha-se meio pelos extremos, você vai trabalhar aqui com a questão de radiciação, né? É um pouco complexo, eu tenho dificuldade? Pratica para o estudante, porque o Enem vai te cobrar sim, muita matemática básica, tá? Multiplicando meio pelos extremos, eu vou ter o quê? 2 vezes x, 2x, e raiz de 3 vezes 5 raiz de 3, você vai ficar atento aqui, ó, a multiplicação das raízes, tá vendo? Ó? Você vai ter a ideia do quadrado perfeito, na verdade, aqui, né? Se você pensar em raiz de 3 por raiz de 3, né, Laiane? A gente vai ter raiz quadrada de 9, Exatamente. que vai dar 3. Por isso que eu fiz essa junção das duas aqui, ó. Aí o que sobra aqui? Sobra exatamente o quê? 3. 3. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar 3 vezes 5, né? A resposta é 15 e a metade de 15, né? Inclusive, ele nem divide isso, porque na alternativa tem, né, Laiane? Ele está dando o resultado em forma de fração. Exatamente. E aí você já chegou na resposta final, que pode ser 15 por 2, no Ou caso seria 7,5. ou 7,5. Tá bom? Probleminha envolvendo agora o Enem. Como é que o Enem vai estar cobrando isso para vocês, pessoal? O Enem ele vai estar cobrando isso para a gente em formato de desenho, figura, e é um problema. Ele vai vir descrito num problema. Vamos lá, vamos tentar desmiuçar isso aqui. Você olha de cara, já imagina assim, é uma questão difícil. Não é, uma questão bem simples, tá bom? Vamos lá. As Torres Puerta da Europa são 2 torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm cada uma altura de 114 metros, como indica a figura com o segmento AB, tá bom? Se você olhar no desenho aqui, você tem um segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada da imagem, utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus, ou seja, já te deu a informação, já te deu a dica, ele já sabe o que vai calcular, porque a própria pergunta ela já te fornece, ó, a grandeza que você vai utilizar. Professor, eu vou usar o quê? O seno, cosseno, a tangente, ele já te deu a pista aqui, tá bom? E 2 casas decimais nas operações descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço de... Aí, vamos trabalhar, né? Porque se eu estou dizendo que ela é uma área quadrada, se eu descobrir aqui no meu desenho quem é esse camaradinha, eu matei a charada. Tá bom? Vamos lá. Olha como é que funciona o problema. Eu vou ter uma tangente de 15 graus, que ele já estabelece como 0,26. Lembra lá no probleminha? Ó? Já te deu a informação. Só porque tangente? Até porque ele já te deu tudo que você precisa, né? Você tem a distância de A e B, que é 114, tá vendo? Ó? Tá bom? Deixa eu fazer esse cálculo aqui do lado, fica mais fácil. Tangente de 115 está para... Aí eu tenho L dividido por 114, tá bom? Professor, quem é o L? O L é exatamente esse ladozinho aqui, tá vendo que eu estou chamando de X? Pronto. Como se trata, né, de uma base de um prisma, a base é quadrangular, encontrei esse L, encontrei o que eu quero. Esse camaradinha vai dar 0,26. O que eu vou fazer, professor? Eu vou substituir esses valores, né? E vou trabalhar aqui, ó, esse camaradinha 0,26 por L raiz, por L 114. dividido por 114, vou trabalhar meio pelos extremos. Então, meu L procurado vai ser o produto entre esses dois.
Por quê? Porque vai ficar L que multiplica 0,26 vezes 114. Essa multiplicação, a gente chega no valor de 29,64 metros. Ok? Professor, mas ele quer o L? Não, ele não quer o L, tá vendo? Ele quer saber quanto vale a área dessa base. A gente já sabe que essa unidade aqui de 29... Ah, professor, mas aí como é que eu vou falar com esse monte de número? A gente tem uma dica bem legal, né? Que a gente pode fazer o quê? A gente pode aproximar esse cara aqui, né? Exatamente. Aí você vai ter um cálculo bem mais fácil. Ó. Imagina aí, 30 vezes 30. Professor, por que eu sei que é 30 vezes 30? Porque a área do quadrado é lado vezes lado. Ou L ao quadrado. Multiplica esses dois, eu vou ter 900. Se você fizer o cálculo usual, você vai chegar nesse valor, tá vendo? Ó? Que é 878,53. Só que o problema diz assim, ó. Ele é menor que 100? Dá uma olhada na possível resposta aqui. Isso aqui é o máximo, né? Ele está entre 100 e 300? Não. Ele está entre 300 e 500? Também não. Entre 500 e 700? Não. E é maior que quanto? 700. Que 700. E a gente mata a questão aí fazendo por observação. Nem precisa fazer esses cálculos com esse monte de número quebrado, como está descrito aqui, tá vendo? Raiz quadrada desse valor, ou seja, L, raiz quadrada não, desculpa, L ao quadrado, que é 29,64 vezes 29,64. Dá muito a casa decimal. Então usa uma aproximação como dica legal aqui, ó, tá bom? E você consegue chegar na resposta. Alternativa, letra E. Outro probleminha, né, Ayane? Esse aqui... É, outro probleminha. E aí você pode ver que se a gente observar o problema, ele não é tão difícil, mas você tem que se ater a todas as informações que estão sendo dadas para que você pegue esses resultados de forma precisa e não se confunda ali. E é muito importante, né, James, você saber qual razão você vai usar, se é seno, cosseno ou tangente. E isso vai depender do ângulo que você está trabalhando e das medidas que você tem com relação àquele triângulo. No problema anterior, a gente viu que ele já disse que era tangente. Então, quando ele já diz o que você vai usar, é mais simples. Se ele não diz, cabe a você fazer essa interpretação e aplicar ali a razão precisa, tá bom? Vamos para mais um probleminha desse para você ver como que isso se aplica. Vamos lá. Essa é uma questão do Enem 2017 e aí ela diz assim, ó. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de x igual a k vezes seno de x, sendo k uma constante e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus, quando x for igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então, eu quero saber qual é a intensidade que está atingindo esse lago aqui. E aqui é simples porque ele já te dá uma relação aqui, ó. Ele diz que essa intensidade luminosa é dada por essa funçãozinha aqui, que é I de x igual a k vezes seno de x. E ele ainda te dá outra informação. Ele diz que esse ângulo x aqui, ó, ele vale 30 graus. Então, agora basta a gente substituir nesta fórmula para a gente ter a resposta esperada. Vamos lá, ó. Ele dá a fórmula para a gente, está aqui, da intensidade luminosa, e ele diz para mim que é o seno de 30. Lembra que lá nas questões anteriores, o professor James, ele deu ali os valores relativos a esses ângulos, quando a gente usa a tabela dos ângulos notáveis, geralmente que o professor faz lá com você. Nem sempre o problema, ele vai te dar os valores relativos a seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Porque o que se entende-se? Entende-se que esses valores vocês já sabem, porque é o que vocês mais estudam. Então, os ângulos notáveis, nem sempre ele se apresenta no problema o resultado. Mas aí, voltando ao problema, vamos lá. A gente tem aqui o seno de 30. Pela essa suposição que você já sabe a tabela dos ângulos notáveis, eu tenho que o seno de 30 graus é meio, desenvolvendo aquela tabelinha que o professor acabou de fazer. Então, eu tenho que essa intensidade luminosa é dada por K vezes meio. Quer dizer, ela se reduz pela metade. Logo, a minha resposta aqui, como eu estou dizendo que esse K é uma constante, já que ele é uma constante, eu posso atribuir qualquer valor para ele, vamos atribuir o valor de 1. Então, a minha intensidade luminosa, quando o meu ângulo for 30 graus, será de 50% da incidência desses raios solares sobre o lago. Não é isso, James? É isso mesmo, questão simples, tá vendo? Ó, você pegou uma questão que, olha, que questão difícil. Não é, você usou apenas uma relação trigonométrica, que é o seno. A Laine acabou de falar aqui, ó, simples.
Como essa constante ela não muda, você pode pensar assim na cabeça, estou desenvolvendo ali, né, de forma linear, e imagina aí, eu tenho uma ideia de que essa luminosidade seja 100, só que é vezes meio, ou seja, qual a metade de 100? 50. Ah, mas se fosse 300, sei lá, qualquer tipo de frequência, qual a metade? 150. De 500, 250, ou seja, não importa a constante que você vai trabalhar, sempre ele vai adquirir o quê? 50%, que é o percentual estabelecido, tá bom? É isso aí. É isso aí. A gente vai ficando por aqui, né? Então a gente vai ficando por aqui nessa parte da trigonometria aí, Exatamente. foca nessas razões, foca na tabela dos ângulos notáveis, identificar essas relações e com certeza, estudante, você vai conseguir se dar bem nessa avaliação. Nós nos encontramos em uma próxima, né, James? Já, já. Só uma coisa. Vamos viajar um pouco no tempo e vamos entender um pouco como é que essa matemática apareceu em outras abordagens. Segue aí. Renascimento. Mas afinal, renascer, qual conhecimento? Foi no Renascimento que a retomada aos valores clássicos ajudou a humanidade a perceber novos conceitos da matemática. Raquel, o que você acha sobre o heliocentrismo? 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 Quem ele pensa que é hélio? Que é o centro? Meu Deus, não, está muito ultrapassado. Se não é heliocentrismo, o que está no centro do universo? Não é o hélio, é o Sol. O crescimento do comércio também influenciou na utilização de conceitos como juros na matemática. E aí, estamos aqui com a Letícia e a pergunta que não quer calar. Você prefere R$100 hoje ou R$100 a cada mês? R$100 hoje? Olá, estudantes, estamos aqui mais uma vez e agora nós queremos fazer essa relação da matemática com o período do Renascimento e da Revolução Científica, que foi um período aí que foi desenvolver a ideia dessa lógica, das sequências, de como que isso se dá, né, James? Exatamente. A gente pega, por exemplo, a ideia da lenda do xadrez, né, que é importante. Conta a história que um rei ele vai dar uma recompensa para um dos seus ajudantes, né, e ele oferece riquezas, né, para essa pessoa. E essa pessoa diz assim, não, eu só quero que você preencha os tabuleiros do xadrez, né, com grãos de trigo. E o rei ficou um pouco confuso e perguntou, mas como? Ele disse, olha, imagine agora você preenchendo o primeiro tabuleiro, o primeiro quadrante ali com 1 grão de trigo. No segundo, 2, né, e depois dobrando esses valores. Quando o rei olhou para ele e disse, não, mas você merece muito mais que isso, aí o camaradinha, provavelmente muito bom de cálculo, né, e bem esperto, disse, não, eu só quero isso, só quero que você dobre os grãos a cada casa que você acrescentar. E o rei assim fez. Ele pediu que os sacerdotes fizessem essa conta, né, e verificassem quanto de trigo eles iam entregar para essa pessoa que ele queria premiar, né. E ao final, os sábios, né, desse rei, eles chamaram ele, né, e disse, rei, nem todos os grãos de trigo do mundo poderiam poderiam preencher a última casa desse xadrez. Então, o que a gente vê ali? A gente vê ali uma ideia de padrão geométrico, né? A matemática ela traz muito isso. Se você olhar desde os movimentos dos astros, né, os padrões de plantas, né, aí você vai pensar em questão de número áureo, né, frequência de Fibonacci, você tem um monte de coisinhas ali, né, Laiane, que vai entrar nessa ideia de padrão. Exatamente, são várias sequências, né? E essas sequências, ela tem essa lógica matemática a ser seguida e mostra. Então, essa historinha que o James contou, possivelmente, se esse rei entendesse um pouquinho de matemática, ele veria que seria impossível recompensar esse servo com todos os seus ganhos de trigo, porque isso daria lá na casa dos quintilhões. É uma coisa meio inimaginável, né? Exatamente. Então, vamos ver como que isso se aplica agora pra gente, tá bom? Vem comigo. Nós vamos falar um pouquinho sobre sequências numéricas. E aí essas sequências numéricas, elas recebem alguns nomes. Vamos falar primeiro da sequência chamada de progressão aritmética ou PA, né? O que é uma progressão aritmética? Então, a progressão aritmética, ela é essa sequência numérica, onde qualquer termo, a partir do segundo, pode ser obtido pela soma do termo imediatamente anterior com um valor constante denominado de razão. E aí, essa razão, ela é encontrada o quê? Pela diferença, a partir do segundo
segundo termo com o seu anterior. Então, a gente vai obtendo os próximos consecutivos. Aí, vamos lá. Essa razão, então, ela é dada pela diferença entre os termos, a partir do segundo. O primeiro termo é ele por si só. A partir do segundo, você pode determinar a razão dessa PA, que é esse número constante que você vai somar com os elementos anteriores para conseguir continuar a sequência numérica. Vamos lá um exemplo para você verificar isso de uma forma mais prática. Então, sendo a PA essa sequência numérica, que a gente determina ela a partir desse número constante chamado de razão com o seu anterior, se a gente pegar essa sequência aqui, 1, 3, 5 e 7, que a gente chama de PA finita, porque ela tem uma quantidade determinada de elementos, eu tenho que o meu primeiro elemento, o meu A1, que a gente chama aqui, ele é igual a 1. E o nosso N, quem é esse N? O N é a quantidade de elementos que eu tenho nessa sequência. Então, eu tenho 4 elementos nessa sequência. E quem é a minha razão? Lembra que eu falei que a minha razão, ela é essa diferença entre os termos. Então, se eu pegar 3 menos 1, isso vai dar 2. 5 menos 3, isso vai dar 2. 7 menos 5, isso vai dar 2. Então, na progressão aritmética, qualquer número depois do segundo que você pegue e faça a diferença com o seu anterior, essa razão, que é a constante chamada, ela deve ser sempre igual. Se ela não é igual, isso não vai representar uma progressão aritmética. Ela pode representar uma sequência numérica, mas não uma PA, tá bom? Tem um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um exemplo agora de uma PA que a gente diz que ela é infinita, porque eu tenho infinitos termos nela. Mas ainda assim eu posso determinar quem é essa razão e é o termo que eu quiser dentro da sequência, tá bom? Então a nossa sequência é menos 3, menos 7, menos 11 e ela é uma PA infinita. Então eu tenho que o meu primeiro termo é o menos 3. E quem é a minha razão? Aí a minha razão vai ser o quê? A diferença entre os termos, né? Então eu vou pegar menos 7 menos 3. Agora, cuidado, estudante. Quando você faz razão de progressões negativas, você não pode esquecer do sinal, né, James? Não. Porque aí eu tenho esse menos aqui, ó, que é da operação, e tenho o menos do número. Então, você tem que se ater à ideia dos sinais, porque se você esquecer o sinal, o resultado vai dar diferente. Então, 7 menos 3, isso vai dar menos 4. Se eu pegar menos 11 menos 7, isso vai dar menos 4. Então, em qualquer intervalo dessa sequência que eu fizer a diferença dos elementos a partir do segundo, essa constante, que é a nossa razão, será sempre o mesmo valor, tá bom? Aí, vamos lá. Dentro da PA, a gente tem a fórmula do termo geral. Para que ela serve, essa fórmula do termo geral? Então, a fórmula do termo geral, ela serve para que a gente possa determinar qualquer termo da minha sequência numérica. Basta que, para isso, eu conheça o meu primeiro termo, que a gente chama de A1. Veja que aqui, ó, eu tenho o A1, ele é o primeiro termo da sequência. Eu tenho o meu N. Quem é o N? O N é a posição do elemento que eu estou procurando. Eu tenho o meu R, que é o quê? A minha razão. Lembra? É aquela constante que a gente faz, que a gente encontra a partir da diferença entre os termos. E o nosso AN. Quem é esse AN, professora? Esse AN é o termo que você está querendo encontrar. Então, basta que eu aplique essa fórmula e aí eu consigo determinar qualquer termo da minha sequência numérica a partir da fórmula do termo geral. E a gente ainda tem a fórmula da soma dos N primeiro termos de uma PA. Eu não sei se você já ouviu falar, vem comigo. Não sei se você já ouviu falar do teorema dos 100 bois. Já ouviu, James? Sim. O teorema dos 100 bois diz que tinha um estudante lá, na aula do professor, que ele dava muito trabalho, ele terminava muito rápido as coisas e acabava atrapalhando a aula do professor. Então, um dia o professor pegou uma sequência de 1 a 100 e mandou ele somar todos aqueles termos. E com isso, ele achava que esse estudante ia ficar um pouquinho quieto lá para que a aula dele acontecesse, né, James? Mas o menino era esperto. Em poucos minutos, ele conseguiu encontrar toda aquela somatória. O que ele fez? Aí ele usou essa fórmula aqui. O cara era inteligente. Ele pensou, se eu tenho 100 elementos, se eu somar o primeiro mais o último, né? Se eu somar aqui, o primeiro elemento dessa sequência mais o último, multiplicar pela quantidade de elementos que eu tenho e dividir por 2, eu vou ter a somatória de toda essa sequência. Por que ele está dividindo por 2? Porque ele está somando o que a gente diz de termos equidistantes, que estão em uma ponta e em outra. Então, quando você soma todos
todos esses termos, você tem uma duplicidade de elementos, né, James? Exatamente. Então, para que eu venha tirar essa duplicidade de elementos, eu divido por 2. E com isso, surgiu ali, então, a fórmula da soma dos N termos de uma PA finita, que ela é dada dessa forma. E esse garotinho, ele ficou conhecido como Gauss, né? Isso. Né? O Gauss. Frederick Gauss. Frederick Gauss, né? Um filósofo, matemático, cientista, Exatamente. muitas coisas. Então, aqui é a fórmula da soma dos N termos de uma PA. Basta que você some o primeiro, o último termo, multiplique pela quantidade de termos que você está somando, divida por 2, e aí a gente chega nesse valor, né, James? Exatamente. Fica atento, porque como a gente trabalha com 2 tipos de progressões, que é a aritmética e a geométrica, na PA, você vai relacionar sempre com a ideia da adição e da subtração. Você percebeu que o exemplo que a Laiane trouxe para você aqui, ele trata da ideia da razão positiva, você tem a ideia ali de uma PA crescente, né? E quando você traz uma razão negativa, uma PA decrescente, ou seja, você vai utilizar basicamente a ideia de números positivos sendo somados ou números negativos sendo subtraídos, tá bom? Ou seja, adição e subtração. PG, ela vai para outra parte das 4 operações, que é a ideia da multiplicação e da divisão, ou seja, produto e quociente, tá bom? É isso aí. Vamos lá, avançando. Então, essa é a fórmula da soma dos N termos de uma PA, tá bom? E aí aqui, como que isso se aplica, né? Professora, como que isso é cobrado? Então, vamos fazer essa questão aqui, que é do Enem de 2023 e ele trata de uma sequência. Diz assim, ó, os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos por volta do século V a.C. As figuras ilustram como obter os 6 primeiros deles, sendo os demais obtidos seguindo o mesmo padrão geométrico. O 8º número pentagonal é... Veja que aqui eu tenho esses números pentagonais, nessa sequência. 1, 5, 12, 22, 35, 51. Tenho 6 números aqui. Eu quero saber quem vai ser o meu 8º número nessa sequência. Vamos lá ao problema. Quando você olha para os números pentagonais, aparentemente, eu não tenho uma lógica de crescimento de um número para o outro. Porque parece que eles estão crescendo sem um padrão, né, James? Eu não consigo identificar exatamente um padrão. Então, eu tenho aqui os 6 primeiros números pentagonais que estão sendo dados, que é 1, 5, 12, 22, 35 e 51. Agora, quando eu observo nos números pentagonais, eu não consigo observar esse padrão. Mas se você fizer a diferença entre eles, você vai obter o que a gente chama de uma PA de segunda ordem. O que é essa PA de segunda ordem? É uma PA que ela tem uma razão estabelecida. Ela cresce de um mesmo sentido. Ela tem esse número constante que quando eu vou somando, ela vai me dando todos os outros termos da sequência. Então, para a gente determinar quem será o 8º número pentagonal, eu vou usar essa PA de segunda ordem. Vamos ver como que isso se aplica. Veja, aqui eu tenho os números pentagonais. Aqui. Peraí. Só um momento. Aqui eu tenho os números pentagonais. Só um momento. Tem os números pentagonais 1, 5, 12, 22, 35 e 51. E aí a gente vai fazer a diferença entre os termos desses números, tá? Então, eu tenho, quando eu faço 5 menos 1, eu vou ter 4. Quando eu faço 12 menos 5, eu vou obter 7. 22 menos 12, 10. 35 menos 22, 13. 51 menos 35, 16. Então, veja que quando eu vou fazendo a diferença entre os números pentagonais, aqui, essa sequência pentagonal, eu vou obtendo uma nova progressão aritmética de segunda ordem, que é 4, 7, 10, 13, 16. Se você observar, essa sequência ela tem um padrão de crescimento. Ela cresce de 3 em 3. Então, a razão da minha PA de segunda ordem é 3. Então, eu vou continuar a minha PA de segunda ordem, porque se eu observar, eu vou ver que quando eu somo esse número da PA de segunda ordem com o número imediatamente anterior, eu obtenho o próximo número pentagonal. Vamos lá. O próximo número, já que a razão é 13, se eu tenho 16, o próximo vai ser o 19.
Em seguinte, o próximo número da segunda ordem, 22. Agora eu posso determinar os números pentagonais. Eu vou fazer como? Vou somar o 19 mais 51 e eu vou obter o 70. Esse vai ser o 7º número pentagonal. Quando eu somar 22 mais 70, eu vou obter o 92. Esse é o 8º número pentagonal, que era exatamente o número que eu estava atrás. Então, veja que quando eu olho para os números pentagonais, eu não consigo observar o padrão de crescimento. Mas quando você olha para essa progressão aritmética de segunda ordem, que está sendo dada a partir da diferença desses números pentagonais, você consegue observar a sequência de crescimento dele. Porque como é que você vai obter o pentagonal? Você vai obter a partir da soma do elemento dessa PA de segunda ordem com o número pentagonal. Quando eu somo esse elemento, eu vou ter o meu próximo número pentagonal. E aí eu consigo determinar. Então, essa questão ela é uma questão simples, mas você tem que observar esse padrão de crescimento para que você consiga determinar os elementos. E aí a nossa resposta será 92. Perfeito. Questão muito boa, né? A gente fica olhando para essas questões e imaginando assim, tudo que eu aprendi em progressões, ela vai ser aplicada, porque eu tenho a ideia da segunda ordem, eu tenho a ideia da razão, né? No caso aqui uma razão positiva, que ela vai adicionando valores, e eu consigo fazer uma inferência 2, né? Então a gente pode até dizer que essa questão aqui é o nível 2, né? Apesar de, dependendo do ano que ela é aplicada, que ela foi aplicada, ela, no caso de 2023, né? Ela é considerada uma questão nível 2, mas se fosse uma questão aplicada em 2024, já seria nível 1, tá bom? Então fique atento com esse tipo de coisa. Professor, o que eu tenho mais de interessante, professor, para trabalhar? A gente vai trazer uma agora de 2026, né? É uma questão que você precisa mapeá-la de uma forma bem interessante. Por quê? Porque ele vai te dar informações que você vai ter que cruzar essas informações. Por quê, professor? Porque eu tenho duas pessoas fazendo serviços distintos, né? E o comando da questão ela vai fazer uma junção entre as duas. Então, ela vai gerar de novo uma ideia de segunda ordem, como ela falou, né? A gente tem uma informação inicial e você vai gerar uma progressão a partir disso. Vamos lá, vamos ao problema. Enem 2016. Sob orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalham na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5 e 7, tá bom? Ele foi saltando aqui para andares ímpares. E assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Tudo bem, pessoal? Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7 e 10. E assim sucessivamente. Ou seja, se você olhar de novo, ele já mudou o padrão em relação a João. De 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obra informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares foram relacionados reparos nas partes hidráulicas e elétricas. O João e Pedro, qual é o número de andares desse edifício? Olha só, essa questão é uma questão bem elaborada, por quê? Porque você vai ter que fazer um cálculo específico para Pedro e um cálculo específico para João. Você percebeu que ele trabalha com a razão 2 e uma razão 3? A razão 2 para João e a razão 3 para Pedro. Então você vai ter que fazer uma relação entre as duas. Só que ele quer saber quantos andares tem. Se os dois terminarem na mesma linha de raciocínio, isso quer dizer que ao juntar os dois, ou seja, em momentos iguais dessa junção, aí onde entra a ideia da segunda ordem, né? Você vai ter o quê? Você vai ter um padrão matemático que eu consigo identificar quem é o último andar. Vamos lá. Vamos dividir assim, ó. Primeiro João. João tem 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Tá bom? Você pode imaginar, já que é uma razão 2, aqui só vai até o 7, o próximo número é 9, o outro é 11, o outro é 13, o outro automaticamente seria 15, 17, 19 e assim sucessivamente. Vamos dar uma olhada agora em Pedro. Pedro é 1, 4, 7 e a sequência aqui vai até o número 10, né? Como é uma razão de 3 a 3, né? Somadas, eu vou ter 10, 13, o outro seria 16, 19, tá vendo? E vai embora. O que eu preciso identificar? Onde é que Pedro e João concluíram a ideia das instalações, né? Porque eles trabalharam em pontos diferentes, em momentos distintos, mas eles passaram por alguns andares que são comuns, né? E aí eles vão se encontrar em algum momento aí, é isso que eu tenho que determinar, né? Exatamente. Quais andares eles se encontraram? Eles se encontraram no primeiro, ambos começaram por ele, no 7º andar e no 13º andar. E se você fizer o cálculo no padrão, você vai encontrar o 19º também, tá bom? Mas esse aqui já basta pra gente entender, tá vendo? Professor, qual a razão entre eles? A razão entre esses números, ela vai gerar o quê?
tanto do primeiro quanto do segundo, 1 e 7, e o 13 e o 7, né? Você vai obter o quê? No item número 2, uma razão 6. Vamos lá? Verificando aqui, ó. Qual o padrão que eu tenho agora? Em relação ao que eu tenho de comum. Eu tenho 1, 7 e 13. E a razão entre eles é 6. Identificando a razão, aí ficou muito mais fácil. Ele está dizendo o seguinte, ó. Que a razão é 6 e que possui 20 termos. Ou seja, já sei que é N. Aí eu vou lá na minha formulazinha matemática e vou substituir, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, uma relação de N, onde... Deixa eu colocar aqui em cima, fica mais fácil, né? Do 20º andar, quer dizer, o N termos, né? Eu vou ter o primeiro termo, que é o primeiro termo comum entre eles, né, Laiane? É o 1, né? É o primeiro termo da sequência. Exatamente. Como são 19, 19 menos 1, aliás, 20 menos 1 dá 19, 19. né? Vezes a razão, que é 6. Esse somatóriozinho aqui, ó. Aí eu vou multiplicar esses valores aqui, vai dar 114 mais 1. E aqui embaixo já aparece a quantidade de andares estabelecida. Alternativa letra D, tá bom? É uma questão bem legal para você trabalhar. É isso daí. Veja que são questões de sequências numéricas, que envolvem progressão aritmética, que é aquilo que o James falou. Envolve só as ideias de soma, adição e subtração ali. Então, sempre que eu tenho essa ideia de soma, eu tenho a ideia de uma sequência chamada progressão aritmética. Mas aí a gente também pode ter outros tipos de sequência, né, James? Que são bem usuais e também podem ser cobradas no Enem, que é a progressão geométrica. Então, vamos lá ver um pouquinho sobre progressão geométrica e como isso pode se aplicar. Vamos lá. A progressão geométrica, ela é essa sequência, né, ela corresponde a uma sequência numérica cujo quociente ou razão entre um número e o outro, exceto o primeiro, é sempre igual. O que é esse quociente ou razão? É a divisão, tá? Em outras palavras, o número multiplicado pela razão estabelecida na sequência corresponderá ao próximo número. Por exemplo, eu tenho aqui uma sequência de progressão geométrica, que é essa aqui, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim vai. O que é esse quociente? Que é a nossa razãozinha aqui, ó. Então, a nossa razão na progressão geométrica, ela é dada pela divisão entre os termos a partir do segundo. O primeiro termo é ele mesmo, não se mexe. A partir do segundo, você vai determinar esse número constante chamado razão pela divisão entre os termos. Então, se eu dividir 4 dividido para 2, isso vai dar 2. Se eu dividir 8 para 4, 2. 16 para 8, 2. Então, qualquer intervalo dessa sequência que eu pegar um termo e dividir pelo seu anterior, eu vou ter sempre o mesmo valor, que seria 2. Isso caracteriza uma progressão geométrica. Então, a progressão geométrica, ela é essa sequência numérica que, a partir do segundo termo, todos os outros são dados pela multiplicação de um número constante com o seu anterior, tá? E aí, para a gente determinar qualquer termo da progressão geométrica, assim como a gente fez lá na progressão aritmética, ele será determinado por isso aqui, ó. AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é esse AN? Esse AN é o termo que eu quero encontrar. O A1 é o primeiro termo da minha sequência. O nosso Q é a razão, que é essa constante que a gente encontra a partir da diferença. E o N é esse elemento que eu quero encontrar, tá bom? E aí, para a gente encontrar, então, qualquer termo dessa sequência de progressão geométrica, basta você aplicar na fórmula do termo geral, que é essa aqui. A gente ainda tem algumas outras fórmulas, né, James? Que é as fórmulas da soma dos termos. Olha, a questão de soma de termos, a gente vai imaginar a mesma ideia anterior, tá? A gente pegou lá no Gauss, né, utilizou na ideia da soma, né, dos elementos, e aqui você vai utilizar da mesma ideia, só que agora você tem fórmulas distintas, né, e não vai esquecer da dica, tá, que a gente acabou de falar. Quando eu trato de PA, adição e subtração, você já vai observar que a PG ela tem outra pegada, ela vai estar dobrando os valores, ou seja, caracteriza a ideia de multiplicação, mas ela também pode estar dividindo os termos pela metade, a quarta parte, a quinta parte, né? É isso tá vendo? aí. Ou seja, multiplicação e divisão na PG. Vamos às fórmulas que aparecem aqui sobre soma. A soma da PG ela pode aparecer como o SN igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido pela razão menos 1. Outra relação também, quando você não precisa, por exemplo, utilizar a ideia dos termos, é fazer uma inversãozinha aqui. Ele tem um a 1, que multiplica 1 menos Q elevado a N, e embaixo você tem 1 menos Q. Ele faz uma inversãozinha aqui, mas aí a fórmula elas são compatíveis. Né? Isso para PG finita. Quando eu olho para PG infinita, eu tenho essa fórmula mais reduzidazinha aqui, ó, que é, para a soma da PG infinita, eu tenho 1 a 1, que divide 1 menos Q. Então, aquelas relações matemáticas que vocês viram anteriormente, elas vão aparecer agora, dentro da ideia de finito,
né, em fórmulas mais básicas, como A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1, que é uma das relações, ou quando ela é infinita. Imagina aí, você tem lá a ideia dos grãos lá do nosso... No xadrez, né? Xadrez, no tabuleiro né? de xadrez. Isso. Lá você tem a ideia de multiplicação, né? E ela é infinita porque a quantidade de quadrados, né, que existe no tabuleiro existe. Né? Ela é finita, né? Então ela é uma PG finita, no caso. Mas você tem números infinitos também. Você imagina aí uma ideia de um número de Fibonacci, se você imaginar. Você tem aqui um ciclo e tem um padrão matemático ali que é infinito, tá bom? E outros números que você vai encontrar. É isso daí. Aí aqui a gente colocou, para ilustrar para você, as fórmulas, tá? As fórmulas que é um resumozinho das fórmulas que relacionam progressão aritmética e das fórmulas que relacionam a progressão geométrica. Você pode estar revisando isso daí, que são aquelas fórmulas usuais. A fórmula do termo geral, a soma da PA, a fórmula do termo médio. Então, são formulazinhas que podem te ajudar na hora da avaliação. É importante que você saiba fazer essa relação. E aí, vamos ver como que isso se aplica na prova do Enem. Aqui a gente tem uma questãozinha do Enem do ano passado, para você ver, que envolve progressão geométrica. Aí ela diz assim, ó, uma criança, utilizando um aplicativo, escreveu uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita segundo estas etapas. A criança seguiu copiando e colando em cada etapa o que tinha no visor na etapa imediatamente anterior, até concluir a 20ª etapa. Em seguida, enviou a mensagem. Aí, o que é que eu quero? Ó? Qual foi o total de figurinhas contidas na mensagem enviada? Veja que nesse problema, ela dá uma tabelinha aí, né, James? Uma tabelinha descrita. E aí ele vai dizendo as etapas, e ele diz quantas etapas eu tenho, 20. Se você olhar para esta tabela, você vai observar aqui, ó, você vai observar nesta tabela que de uma etapa para a próxima, ele dobra a quantidade de figurinhas que eu tenho, ó. Na primeira etapa, eu tinha 3 figurinhas. Na segunda etapa, eu já tenho 6 figurinhas. Na próxima etapa aqui, ó, terceira, 12 figurinhas. Então, ele vai dobrando a quantidade de figurinhas, porque ela vai copiando, colando e assim vai dobrando, né, James? Exatamente. Então, se eu tenho a ideia de multiplicação, serve aquilo que o James acabou de falar. Isso é uma progressão geométrica, porque eu estou dobrando em relação ao número anterior. Aí, basta a gente aplicar na formulazinha, ó. Lembra da fórmula do termo geral que eu falei? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Quem é esse q aqui nosso? É a razão. A razão é o padrão de crescimento. Ela está fazendo o quê? Dobrando. Então, eu sei que o meu q é 2. Quem é o meu A1? O meu A1 é o primeiro termo aqui da minha sequência. Ó. Nesse caso, as primeiras figurinhas são 3. Então, o meu A1 é 3. E eu quero descobrir o 20º termo, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, então, que o meu A20, ó, que é o 20º termo da minha sequência, ela vai ser o quê, ó? O meu A1, que é 3, quantidade de figurinhas que eu tinha aqui, ó, na primeira caixinha, vezes 2, que é a nossa razão, é o padrão que ela está crescendo, elevado a 20 menos 1. 20 é o nosso N, é a quantidade de termos que eu tenho, 20 menos 1. Logo, ó, o 20º termo da sequência vai ser dado dessa forma aqui, ó. 3 vezes 2 elevado a 19. E aí a nossa resposta, letra D. Veja, estudante, que essa questão, ela é uma questão bem simples. Você olha para a tabela e você observa este padrão de crescimento desta sequência. E aí, para isso, basta você ir aplicando na fórmula. Ah, professora, eu não lembro a fórmula. Quando essa sequência ela é pequena, a quantidade de termos, você pode fazer por construção, né, James? Exatamente. Você pode ir dobrando até o 20º termo e aí você vai encontrar, tá? Isso não é o caso, né? Esse não é o caso. Aqui você aplica na forma. Por que não é o caso? Porque ele não está querendo saber o resultado final, a quantidade de figurinhas, mas a forma com que eu relaciono essa quantidade. Sim. Porque quando você trabalha com progressão geométrica, a partir de um dado valor, ela cresce muito rápido. 2 elevado a 19 é um número muito grande. Então, para você ir dobrando, isso vai dar um valor absurdo. Por Exatamente. Isso é mais fácil você aplicar na fórmula aí. Ok. Já já a gente volta com mais historinhas sobre a matemática, hein? Fica ligado. Avanços tecnológicos e matemáticos serviram para ajudar a humanidade a encontrar limites nunca antes estabelecidos.
é importante usar a matemática, né, para você ganhar dinheiro? Claro que não, isso é ridículo. Tem que confiar no teu instinto. Se der certo, deu. Se não der, segue o mindset, vai dar certo. Joga. Só ganha quem joga. Ai, meu Deus do céu. Esse mês tá complicado, é tantas dívidas, como é que eu vou pagar tudo isso? Meu Deus, me manda uma solução. Amiga, quanto tempo! Menina, ai, tu tá falando de dívidas, é? Muitas. Nega, eu tô aqui tentando a sorte, tenta também. Mega Sena? Mega Sena. O que eu vou fazer? A gente já trabalha de segunda a sábado na escala 6x1 e ganha uma merreca. Mas todo mundo fala que é tão complicado ganhar. Ah, mas a gente tenta, né? Será que existe alguma coisa, algum estudo, uma possibilidade, uma probabilidade de a gente acertar esses 6 números? Ah, deve ter, né? Porque senão não jogasse a população. Mas quem será que pode nos ajudar com essa informação? Será que tem alguém que pode nos responder isso? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a era moderna e contemporânea da matemática, né? Tem algumas historinhas, né, Laiane? É isso daí. Vamos ver, né, como que a matemática se desenvolveu nessas épocas aí. E é bem interessante porque nós temos conceitos muito aplicáveis nos dias de hoje, né, James? Exatamente. Só para você entender mais ou menos, naquela época, os grandes matemáticos como Isaac Newton, né, o próprio Pascal, né, eles eram chamados para ajudar alguns fidalgos, alguns ricos, né, quando eles tinham aquelas festas de jogos de azar, para identificar mais ou menos qual a probabilidade ou as chances de ganhar em determinados jogos, né? Então eles convidavam esses matemáticos, eles faziam previsões ou faziam algumas projeções para que pudesse ajudar eles. É por isso, Laiane, que a gente tem hoje a questão da probabilidade muito voltada à questão de jogos de azar, né? É isso daí. Uma coisa que aplica-se muito é nas chances de você acertar em um jogo da Mega Sena. Já pensou nessa possibilidade? Quando você trabalha ali a chance de acerto na Mega Sena, você está trabalhando uma combinação ali, que é uma parte estatística, né, James? Nessa combinação, você vai ver a chance de acerto com a quantidade de possibilidades que você tem a combinação. Quando a gente faz essa continha ali da combinação, se você fizer um jogo de 6 números, que é o jogo mínimo, né? A sua chance de acerto é 1 em mais de 50 milhões. É bem pequena. E aí a quantidade que você aumenta, essa quantidade de números que você joga na loteria, as suas chances vão aumentando. Mas ainda assim, a chance não é tão grande. Então você tem essa aplicação aí nessa parte da matemática, nessas ideias de lógica, de programação, de criptografia, tudo isso se aplica nessa era moderna e contemporânea, né, James? Exatamente. A gente tem aqui no caso do nosso estado, né, e alguns estados também fazem isso, a questão de sorteio, né, de alguma coisa. Então você compra lá uma cartela e tem sorteios. O professor me pergunta assim, professor, qual a probabilidade de ganhar esses sorteios? É maior ou menor que ganhar na Mega Sena? Gente, é infinitamente maior a sua chance de ganhar, porque é local, né? Você tem muito mais números para apostar, como a Laiane colocou. Se você vai lá na Mega Sena e aposta 7 números ao invés de 6, a sua chance aumentou consideravelmente, porém ainda é difícil. Se você vai para um sorteio local, isso vai aumentar muito a sua chance de ganhar. É isso daí. Então vamos ver como que isso se aplica no Enem, né? No Enem, esses assuntos podem ser cobrados em estatística, probabilidade e análise de gráficos e tabelas. Exatamente. A gente tem, por exemplo, a ideia de probabilidade envolvendo evento, espaço amostral, probabilidade de um evento, eventos dependentes e independentes, né? Esses conceitos de evento dependente e independente, elas vão envolver fórmulas bem específicas de probabilidade, tá bom? Então dá uma olhadinha direitinho, a gente vai colocar algumas fórmulas aqui para você já notar, tá bom? E a principal delas, que vai envolver a questão da probabilidade, é a fórmula de probabilidade que envolve número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Por exemplo, esse P de X é a probabilidade de ocorrência de um evento. E isso aí é a probabilidade em si, que envolve a ideia de razão entre eles, tá bom? N de S é o número de elementos de X, ou seja, o que de fato eu quero no problema, né? E o N de X é o número de elementos total, que a gente vai chamar aqui de espaço amostral. Essa probabilidade é uma probabilidade que ela pode ser dependente e também independente, tá bom? Você vai usar outras formas para poder acrescentar isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Por exemplo, quando eu mexo com eventos, eu tenho a ideia de eventos que são comuns, né? Você tem fórmulas aqui para você trabalhar, tem algumas dicas que são interessantes, você está levando em consideração, e você tem, por exemplo, a ideia do E, né, que envolve a ideia da intersecção, ou do OU, que envolve a ideia da soma, tá bom? Fórmulas principais, essas que estão grifadas. Note aí no seu caderno, porque são fórmulas importantes que são usadas em probabilidade. A gente tem a ideia de eventos, por exemplo, dependentes, como é o caso aqui, ó. Você tem a probabilidade de eventos dependentes, que é a intersecção. Questões que elas vão cair dentro da parte de conjuntos no Enem, né? Não com tanta força, o Enem não cobra no nível tão elevado, né? Porém, a ideia da adição e da subtração, como é o caso aqui da união, que envolve a soma e a subtração de números comuns, né? Você tem aqui a ideia de conjuntos presentes na probabilidade, tá bom? É uma fórmula bem usual. Essa última fórmula aqui, não deixe de notar ela, porque ela também resolve algumas questões do Enem. Vamos lá para a questão do Enem? Vamos ver como é que o Enem vai cobrar essa da gente, né? Exatamente. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de um terceiro ano a participarem de uma brincadeira, supondo que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Gente, olha só. Volta comigo aqui que a gente vai fazer uma relação antes de ir para esse problema, tá bom? Eu tenho aqui uma coisinha que a gente chama de princípio fundamental da contagem, tá bom? Por exemplo, você que está assistindo essa live agora, imagina você agora de frente para um guarda-roupa, né? Como assim, professor? Para os homens é tranquilo, você tem lá 2 calças, né? 3, 4 camisas, né? E faz uma combinação de roupas. Vamos imaginar que eu tenho 2 calças no meu guarda-roupa e tenho 3 camisetas, né? De quantas maneiras diferentes eu consigo me arrumar para sair? É só você fazer a ideia do princípio fundamental, né? Você multiplica 2 vezes 3, você já vai ter 6 possibilidades, ou seja, eu no meu guarda-roupa, chique, né? Eu vou ter 6 possibilidades de me arrumar. Nesse momento, você entra em desespero porque você tem uma mulher na jogada. Como assim, professor? Você está sendo preconceituoso? De forma nenhuma. Uma mulher, quando abre o guarda-roupa com centenas de roupas, qual a primeira frase que ela faz? Que ela disse pra gente? Que roupa eu vou usar? Estou sem roupa, que roupa eu vou usar? Pelo amor de Deus. A gente que trabalha com a ideia da matemática, dá um certo desespero, porque se você imaginar que a mulher tem 150 pares de sapato, né? Uns 200 a 300 calças, né? Entre calças e vestidos. E ainda tem os acessórios ainda, meu Deus, a probabilidade é muito grande. Mas ó, o que eu estou querendo trazer para vocês? É que a ideia do princípio fundamental, para esse tipo de variação, ela é bem simples, tá? É apenas uma multiplicação entre os números fatoriais, tá bom? Vamos lá. Vamos ao problema. Um dos personagens escolhe um objeto em um cômodo da casa. O objeto da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escolhido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas. Informação importante, tá, pessoal? Das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez, ok? Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. Vamos ver o que ele está pedindo de fato. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, porque olha só, de novo, princípio fundamental da contagem. Porque aí eu venho lá para a resposta. O número total de possibilidades seria, aquilo que eu acabei de falar, ó. Nós temos o número total de possibilidades de uma personagem esconder 5 brinquedos, né? Em 9 cômodos é 5 vezes 6 vezes 9, que dá um total de 270. Professor, o que isso significa? Logo, há 10 alunos a mais do que possuem respostas distintas. Vamos ler a alternativa que você vai entender o que ele está querendo dizer. Ó. Ele diz o seguinte, letra A, 10 alunos a mais do que possível respostas distintas. Gente, qual é a resposta que ele está propondo aqui? 280, certo? Tudo bem? Aí ele está dizendo o seguinte, ó, que 20 alunos a mais do que possível resposta distinta. 119 alunos a mais do que possível respostas distintas. 260 alunos a mais do que possível respostas distintas. 270 alunos a mais do que a possível resposta distinta. Gente, a gente tem uma resposta bem clara aqui, ó. Alternativa A. Porque se você comparar aqui, ó, existem 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas, ok? Então aqui você terminou a questão. Uma questão bem simples, que envolve o princípio da contagem, não é isso? Ou o princípio fundamental da contagem. E você consegue matar a questão fazendo o quê? Fazendo uma multiplicação entre os cômodos, né? E o que ele vai precisar trabalhar aqui, né? Cômodo, personagem, né? E objetos.
encontrou o valor e você vai entender o seguinte, ó, ao multiplicar esses valores, você vai ter o quê? 10 alunos a mais do que respostas distintas. É isso aí, estudante. Então, veja que no problema que o professor James acabou de resolver, a ideia de ele escolher um cômodo ou outro não influencia na escolha do próximo. Então, quando a gente tem essa ideia de que um evento não influencia o outro, você tem a multiplicação de todas as possibilidades. O James deu o exemplo aí das calças e os sapatos dele. Então, o sapato que ele escolhe, teoricamente, não está diretamente ligado com a calça que ele escolhe. Então, como a escolha de um não vai influenciar na do outro, você multiplica todas essas possibilidades, tá bom? Perfeito. E isso cobra-se muito no Enem. Aí vamos lá, o Enem também ele vai cobrar para você uma parte de estatística. Na parte de estatística eles cobram mais a ideia de média, moda e mediana. E a gente ainda tem a ideia de média ponderada. Vamos revisar um pouquinho aqui. O que é a moda? Que é o mais simples. A moda é o elemento que mais se repete dentro de uma amostra ali, do espaço amostral que você tem, dessa sequência. O que é a média? A média é quando você pega todos os elementos que você tem nesse conjunto, você soma todos eles e divide pela quantidade de elementos que você tem. Aí você obtém uma média aritmética simples. O que é a mediana? Na mediana a gente vai ter dois casos possíveis. Primeiro eu tenho que observar se essa amostra é par ou é ímpar. Se ela for uma amostra ímpar, você organiza todos os elementos em ordem crescente e a mediana será o termo central. Se ela for uma amostra par, quantidade par de elementos, a mediana será a média aritmética dos termos centrais. Então, a gente tem essas duas possibilidades aí, e é o que o Enem cobra, uma coisa bem básica, né, da estatística. Vamos lá ver como que isso se aplica, tá? Olha só, a gente tem já tem a ideia da moda média e mediana, né? Com certeza você, quando revisar, você vai perceber que é bem simples, né? E em 2017, o Enem cobrou assim, ó. A avaliação de rendimento de um aluno, de alunos de um curso universitário, baseia-se na média ponderada, importantíssimo você ter essa noção, das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro. Então você tem um quadro 1 aqui, como excelente, né? De notas acima de 9, né? E até 10. Notas acima de 7 iguais a 9. Iguais a 7 e maiores iguais a 7 e menores iguais a 9. Maiores iguais a 5 e menor que 7. Maior igual a 3 e menor que 5. E menores que 3. E ele estabelece uma avaliação de excelência, bom, regular, ruim e péssimo. Tudo bem? Inclusive, essa questão ela vai se repetir também em outras questões. Se você pesquisar, você vai encontrar questões bem similares, onde ele não pede os valores, né? Que ele está pedindo aqui. Ele vai pedir lá a ideia do conceito, né? Ele quer saber se é excelente, se é bom, se é regular. Tem uma questão muito próxima dessa aqui. É interessante você perceber porque o Enem ele vai mudar as questões, mas o padrão, a forma como que ele aborda é sempre a mesma. Por isso que fica aquela dica, né, Laiane? Quero me preparar para o Enem, o que é que eu faço? Resolvo questões do Enem, tá bom? Porque você vai ter um padrão de resolução bem interessante. Aí você vem aqui, ó. Quanto menor a avaliação de um aluno, o determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período. Aí você tem aqui, ó, disciplina 1, não tem nota, né? Note que ele não tem nota. Vamos chamar aqui de X, ó. O número de créditos, 12. A2, 8. Créditos, 4. Aí você vai verificando o somatório dos valores, né? Certo? No item 3, 6, 8 de crédito. O item 4, 5 e 8 de crédito. O item 5, né? A disciplina, no caso, 5. Nota 7,5 e crédito 10. Aí você vai lá para o que ele está pedindo. Determinado aluno sabe que se obter avaliação bom ou excelente, conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas 4, já realizou provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1. É exatamente isso que a gente vai focar, conforme o quadro. Para atingir esse objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina é... Gente, vamos fazer o seguinte. Eu preciso entender o seguinte. Onde é que está a palavra bom e excelente? Qual o intervalo que ela se encontra? Bom e excelente. A gente consegue perceber que o cruzamento entre essas duas aí, ela está no intervalo de quanto? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu consigo verificar que essa média procurada, né? Esse camaradinho aqui, ó, ela tem uma nota específica para a gente.
Porém, eu tenho uma razão de 42. Professor, o que é a média aritmética, Daiane? A gente tem, por exemplo, a ideia do somatório dos meninos de nota, né? Exatamente. Ele Quando eu soma... somo todas as notas ali dos 4 bimestres, divide por 4, porque eu tenho 4 bimestres, e aí eu tenho a média aritmética dessas notas. Exatamente. Aqui, eu vou utilizar a ideia dos créditos, tá vendo? Eu vou somar 12 mais 4, 16, mais 8, 24, 32, 42. Então, eu vou pegar o somatório dos valores, que são todos esses aqui, ó, inclusive esse primeiro que eu ainda não conheço, tá bom? E vou fazer o quê? Somar esses camaradinhos e vou obter o quê? A ideia do meu tudão, do meu espaço amostral de 42, né? Que é o número de créditos. Porém, ele quer saber qual a média ponderada desse camarada. E se eu olhar agora a média ponderada, eu vou ter x vezes 12, tá vendo? Ó? Por quê? Porque eu não conheço essa nota. E ele quer saber o seguinte, como é que eu fico naquele intervalo para poder ser aprovado? Aí eu faço a minha relação. 12 para x que eu desconheço, depois eu faço 4 para 8, depois eu faço a ideia do 8 para 6, tá vendo? Você vai fazendo a relação, porque é uma média ponderada, vai fazendo de 8 para 5 e vai fazendo de 10 para 7,5. Professor, mas ainda não sei que é a média ponderada. Sabe, querido? Ele quer saber o seguinte, ó. Faz esse cálculo direitinho, você vai perceber, por exemplo, ó, que ao multiplicar esses valores, por exemplo, 4 vezes 8, 32, 6 vezes 8, 48, 8 vezes 5, 40, 10 vezes 7,5, 75, vou dividir tudo isso por 75. Mas qual a média procurada, professor, para mim poder atingir? Eu vou perceber que para mim chegar nessa nota aqui, ó, eu tenho que tirar no mínimo, ou seja, a nota mínima que eu preciso alcançar é a nota 7, tá vendo? Se eu conseguir 7, eu vou conseguir a nota de excelência ou bom, ok? Então, vou utilizar minha média, né? Por quê? Porque eu preciso saber quem é esse X aqui, ó, que eu coloquei lá no início, que eu não conheço essa nota ainda. Que nota eu preciso tirar para ficar dentro desses dois cursos que eu quero escolher? Aí eu vou substituir aqui o valor de X, ó. Aí vai ficar X, né? Vou colocar aqui o 7. Nós temos 7. Trabalho aqui meio pelos extremos, né? Ou seja, eu vou ter 42 vezes 7, que vai dar 14, vai 1, né? 28, 294. Então vai ficar um carinha mais ou menos assim, ó. 294, esse 195 aqui, ó, ele vai passar para o outro lado da igualdade, né? Que ele está positivo, ele vai passar para o lado da igualdade negativo. Subtrai 294 menos 195, a gente vai obter o valor de 99. Professor, que nota é essa, professor? Eu vou dividir esses dois aqui, ó. Ao dividir 99 por 12, eu vou chegar no valor de 8,25. 8,25, ela corresponde à nota ou alternativa letra D, tá vendo? Ou seja, no final, somatório, essa nota, né, que ele estabelece na disciplina número 1, tem que ser uma nota de 8,25. E a gente consegue chegar na alternativa. Menor ou igual a 8,25, né? Nota, estudante, que na média ponderada você tem a ideia de valores que estão incidindo sobre a nota, tá? Professor, ele vai dizer que a média é ponderada? Nem sempre o Enem vai te dizer que essa média é ponderada. Você tem que ter esse olhar de observar a questão e identificar. Como é que você identifica isso? Se tiver algum valor que está incidindo sobre os valores principais, isso vai referir-se a uma média ponderada, tá? Um exemplo bem prático disso é a nota do Enem, né? Dependendo do curso que você escolhe, a sua nota é maior ou menor, porque tem os créditos que incidem sobre a área de conhecimento daquilo que você está querendo cursar, tá bom? Aí vamos para uma outra questão aqui do Enem que envolve a ideia de estatística. Vamos lá. Essa questão do Enem 2015 diz assim, ó. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Aí aqui na tabela ele está dando as raias que esses atletas estavam e os tempos deles. E ele quer saber, a mediana dos tempos apresentados nos quadros é... Primeira coisa, eu vou olhar para essa tabela e eu vejo que eu tenho 8 raias, então são 8 tempos aqui. Eu já sei que a minha mediana, então, aqui vai ser a média aritmética dos termos centrais, porque a minha amostra é par. Agora eu vou dar uma dica bem legal para você otimizar o seu tempo na prova do Enem. Ao invés de você organizar esses tempos em ordem crescente, você vai eliminar os elementos. Como que você vai eliminar esses elementos? Você vai eliminar menor, maior, até que sobre somente o elemento desejado que você quer, tá bom? Então vamos lá, vamos eliminar o primeiro elemento, que é o menor, 20,50.
Agora o maior, 20,96. Menor, 20,60. Maior, 20,90. Menor, 20,60 novamente. Maior, 20,90. Sobraram quem? Os elementos que eu estou atrás, ó. O 20,80 e o 20,90. Porque a minha amostra é par, então eu sei que a mediana será a média aritmética dos termos centrais. Sem organizar, somente eliminando, eu sei que será esses termos que sobrarão. Agora basta a gente fazer a média aritmética aqui, que vai ser a minha mediana. Quando eu somar 20,80 mais 20,90 e dividir por 2, o resultado disso será 20,85. Logo, a minha resposta será a letra D. Vem comigo. Estudante, quando você vai resolver uma questão de mediana, não é necessário mais que você organize esse rol, né, esse espaço amostral ali que são os elementos. Você pode eliminá-los e aí você vai ganhar tempo na sua resolução. Mas você sempre tem que eliminar um maior e um menor, ou o menor e o maior. E se ela for uma amostra ímpar, você já vai obter a resposta quando você faz essa eliminação. Se ela for uma amostra par, aí vão sobrar os termos centrais e você faz a média aritmética e aí chega no resultado desejado. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse passeio na história da matemática e foquem aí nessa avaliação do Enem. Aqui nós deixamos dicas muito legais para vocês, interessante. Então, estudando, otimiza o tempo de vocês e com certeza vocês se darão muito bem, né, James? é isso aí. Um abraço para todos e até a próxima. Até a próxima. Essa foi a nossa viagem no tempo pelo mundo dos números. Eu sou Peter Henry e esse foi o Matemática. Falam, números vão sussurrar. Matemática.